10h26, nós voltamos aqui ao Brasil, voltamos à capital paulista. A realidade de São Paulo, né? Exatamente, que hoje tá com luz, né, Sabina? Hoje tá com luz, mas tá sem ônibus na sem Zona Norte. E a gente tem a perspectiva de um temporal, né, que aí também não dá pra garantir que vai continuar com luz, enfim. O Guilherme Oliveira tá no Terminal Santana, Zona Norte aqui da cidade, porque hoje um grande caos no início da manhã, porque alguns ônibus não deixaram as garagens. Foi um protesto, Guilherme Oliveira. E qual que é a situação de momento? Bom dia. Tudo bem, Lupato? Bom dia para você, para o Sabino, para quem nos acompanha aqui no Manhã Bandeirantes. Uma movimentação bem tranquila agora, 10h26, aqui no Terminal de Santana, na Zona Norte de São Paulo. Inclusive, para quem está na live, acompanha as imagens do Daniel Mesquita, um ônibus saindo neste momento aqui para seguir viagem no Terminal de Santana, na Zona Norte. Mas essa situação, esse cenário não era o mesmo por volta das 5h40 da manhã aqui nesse terminal. Foi uma manhã bem caótica aqui para passageiros de 39 linhas que precisam de ônibus, justamente desses ônibus da garagem da concessionária Sambaíba, que não saiu. Para a gente explicar o que aconteceu, a concessionária Sambaíba tem 4 garagens, 3 funcionaram normalmente, uma não. Os motoristas e cobradores de ônibus não saíram às 3h50 da manhã dessa respectiva garagem, que fica no Tremembé, para uma reunião. E o porquê dessa reunião? Os funcionários estão insatisfeitos com uma nova política de controle de horário. Essa nova política, esse novo controle de horário é feito por um aplicativo e esses funcionários não estão gostando disso. Mas nem o próprio sindicato de motoristas e cobradores aderiu a essa paralisação. O sindicato também foi surpreendido. O sindicato divulgou por meio de nota que apenas essa garagem que não trabalhou no início da manhã, por volta das 3h50, e aí todo o Terminal Santana e a região norte foi prejudicada em razão dessa reunião no início da manhã. Por volta das 5h45, o sistema por aqui começou a ser normalizado, mas dezenas de passageiros foram prejudicados. Pessoas que precisavam fazer um exame médico, precisavam ir ao trabalho, precisavam deixar o filho na escola, enfim, diversos motivos. A gente conversou com algumas pessoas, vamos ouvir o que elas disseram. Eu vim no ônibus espremida, quase que eu desisto e volto para casa. Não tem ônibus, eles deixam para falar em cima da hora que não vai ter ônibus, aí a gente está nesse transtorno. Não cheguei nem no trabalho ainda. E agora no terminal a senhora está esperando o ônibus? Estou esperando o próximo, mas a fila está enorme, né? Vou ter que ir espremida de qualquer jeito. Eu levo a minha filha para a escola, hoje ela teve que ir a pé, porque não estava vindo. Eu tive que subir para conseguir pegar o ônibus, os ônibus tudo passando, lotado, só um que deixou a gente entrar por trás, mas aí, né, chega aqui tem que ficar esperando, né, porque as filas tá enorme. Pois é, fila enorme. A Prefeitura de São Paulo e a SP Trans também divulgaram uma nota lamentando esse ocorrido, é claro, essa paralisação inesperada, sem aviso prévio, que a concessionária Sambaíba será autuada por isso e um boletim de ocorrência também foi registrado, já que diversos passageiros, repitam, foram prejudicados em razão dessa reunião no início da manhã de hoje, reunião que não foi avisada previamente, pessoal. Guilherme Oliveira, que foi até o Terminal Santana, de onde fala conosco aqui no Manhã Bandeirantes, para acompanhar a situação com o atraso dos ônibus. Mas, circulando por lá, percebeu que as mangueiras de combate a incêndio não estão dentro do local onde deveriam estar, né, Guilherme? E aí, o que aconteceu com essas mangueiras? Pois é, Lupato, eu estava montando o meu kit aqui para entrar ao vivo com vocês e bem ao lado uma caixa de hidrante. E eu percebi que essa caixa não estava legal não, estava danificada, com a porta ali retorcida e entreaberta. Eu convido as pessoas a entrarem na live novamente, acompanhar as imagens do Daniel Mesquita, porque a gente não encontrou mangueira dentro dessa caixa de hidrante, muito pelo contrário, encontramos lixo dentro dessa caixa de hidrante e não apenas dessa caixa, infelizmente. Eu andei depois pelo terminal e contei 10 caixas de hidrante e dessas 10 caixas, todas danificadas e sem mangueira. Isso chamou muito a nossa atenção e a gente foi atrás para entender como é que funciona isso. Se essas caixas de fato têm que ter mangueira, não tem que ter mangueira, como que é essa lei. A gente contou com a ajuda do Gerardo Portela, que é especialista, PhD em Engenharia, Riscos e Segurança, e ele explicou que essas caixas, sim,
tem que ter mangueira em caso de princípio de incêndio, para uma resposta rápida. Vamos ouvir o que ele disse. Tanto pode ter sido roubo, quanto uma manutenção, retirou para fazer manutenção e não repôs, ou então vão fazer compra, troca, mas deixaram um período sem. Isso não pode ser dessa forma. Não é, teoricamente, de acordo com o que é requisito para autorizar o uso de prédios, residências, edifícios, terminais, qualquer instalação, em termos de segurança, de acordo com o Corpo de Bombeiros e com as normas técnicas aplicáveis, essas caixas de hidrantes não poderiam estar dessa forma. Elas teriam que estar operacionais, prontas para entrar em operação numa necessidade de incêndio. Como a gente sabe, o incêndio requer ação rápida, de no máximo de 1 a 2 minutos, senão um princípio de incêndio, ao invés de ficar no princípio de incêndio, ele vira um incêndio de grandes proporções. Bom, Lupato, Sabino, a gente questionou a Prefeitura de São Paulo, a SP Trans e o Corpo de Bombeiros justamente sobre isso, sobre essas caixas de hidrante, onde estão essas mangueiras, se houve alguma troca, se não houve. Pela nossa percepção aqui, essas caixas foram vandalizadas, foram danificadas, a gente consegue perceber claramente na imagem, e esse lixo acumulado não é de um dia para o outro, né? A gente olhando visivelmente dá para entender que todas essas caixas estão danificadas. Mas então questionamos a Prefeitura e a SP Trans. Prefeitura e a SP Trans já responderam e disseram o seguinte: o terminal de Santana, na zona norte de São Paulo, não é da nossa responsabilidade, é da responsabilidade do Estado de São Paulo, porque aqui, junto com o terminal de ônibus, tem a linha de metrô. Então, por isso, o Estado de São Paulo, o governo paulista, que é responsável pelo terminal. Agora, a gente vai questionar o Estado de São Paulo sobre a situação dessas caixas de hidrante. A gente espera ter essa resposta até o fim do Manhã Bandeirantes. Já o Corpo de Bombeiros ainda não nos respondeu sobre a nossa solicitação, pessoal. É inacreditável, né, que isso aconteça. Um ótimo olhar de repórter do Guilherme Oliveira, lá nas ruas de São Paulo. Esse é o trabalho do repórter. Ele foi para cobrir uma pauta, identificou um outro problema e trouxe o problema, trouxe as duas informações. Parabéns aí ao Guilherme.